Agora nós vamos trabalhar com algumas considerações iniciais. Terminamos aqui a parte de motivacional passada. Ainda dentro da introdução, as considerações iniciais estão aqui para esclarecer algumas dúvidas que podem surgir quando a gente pegar outros trabalhos de notação inicial para estudar também. Existem notações bem diferentes, porque a única coisa que isso aqui padroniza é usar índices. Se está usando o índice é notação inicial. Mas algumas convenções podem ser feitas para ir cada vez mais simplificando a notação. Em algumas ocasiões, uma notação é mais útil que a outra. Então, existem trabalhos diferentes de notações iniciais com versores ou sem versores, com somatórios, ou com a diferenciação entre índices. Alguns lugares vão chamar a notação inicial de outros nomes também, então é importante conhecer eles. Então, isso aqui vai só esclarecer essa parte e mostrar que existem também coisas diferentes e como trabalhar com essas outras notações. Então, começando aqui com a notação tensorial. Para nós entendermos melhor esse conceito de notação tensorial, vamos abordar primeiro a definição intuitiva, né? A noção intuitiva do que representa essa palavra. Bom, os novos objetos matemáticos surgem quando há uma necessidade que não é atendida pelos objetos que estão aí. E um exemplo é o caso dos conjuntos numéricos. Sempre que existe uma necessidade em que um conjunto numérico não atende, um novo conjunto é criado para que seja usado. E aqui na parte do tensor não foi diferente. Alguns objetos eram usados para algumas coisas, quando eles não eram mais capazes de representar, aí foi introduzido o conceito de tensor. Esse é o caso dos escalares e dos vetores. Eu vou deixar esse espaço aqui em branco por enquanto e escrever aqui uma noção intuitiva também de escalares e vetores. Os escalares a gente pode entender como os objetos que ficam completamente determinados por um número. E os vetores a gente pode entender como os objetos que ficam completamente determinados por um número mais uma orientação espacial. Algumas grandezas os escalares representam bem, como por exemplo a temperatura. Um escalar não pode representar uma força. Então cabe ao vetor fazer isso porque a força necessita de um número e uma orientação para ficar determinada. Mas existem grandezas que não podem ser determinadas nem por escalares nem por vetores. E eu vou dar um exemplo aqui de uma situação em que isso acontece. Vamos pensar aqui em um cubo material imerso em fluido em movimento. Esse fluido vai exercer uma força em cada face desse cubo. Então, aqui a gente já vai ter esse sistema de referência e nele nós podemos decompor as três componentes da força que agem em cada face. Mas cada face também pode ser representada por um vetor, que é um vetor normal com um módulo igual à área dessa face. Então a gente tem envolvido no estudo da tensão as três componentes da força e as três componentes da área. E cada componente é dada pelo quociente entre uma componente da força e uma componente da área. Dessa forma a gente tem 9 componentes, que são essas aqui. Onde, por exemplo, essa componente é dada por essa componente aqui da força, dividido por essa componente da área. Então,
aqui nós temos duas direções envolvidas. Um vetor não pode representar as tensões que esse cubo está sofrendo, porque o vetor só agrupa uma orientação espacial. Então, para essa situação, foi preciso cunhar um novo objeto matemático que, pelo estudo, historicamente, das tensões em um cubo, o nome desse objeto ficou conhecido como tensor. Então, vou escrever aqui uma noção intuitiva de tensor. Tensor é um objeto que eles ficam completamente determinados por um escalar. Esse escalar que eu vou trocar por um número, mas em orientações espaciais. Se nós fizermos esse n aqui igual a zero, a gente tem um objeto que fica completamente determinado por um número. Isso é o escalar. Se a gente fizer esse n igual a 1, a gente tem um objeto completamente determinado por um número, mais uma orientação espacial, que é o vetor. Então, esse conceito de tensor generaliza os conceitos de escalares e vetores. Esse n, a quantidade de orientações espaciais, a gente pode classificar os tensores em questão de ordem, como a ordem do tensor sendo dada pela quantidade de orientações espaciais. Então, os escalares são tensores de ordem 0, que tem 0 orientações espaciais. Os vetores são tensores de ordem 1, porque tem uma orientação espacial. E nesse caso aqui, o tensor-tensão tem duas orientações espaciais. É um tensor de ordem 2. Existem tensores de ordem mais alta, de ordem 3, 4. Por exemplo, um tensor de ordem 4 é o tensor de curvatura do espaço-tempo. Eu vou separar essa parte aqui para colocar esse tensor. Então, esse tensor aqui vai servir para várias situações que nós vamos explicar nessa aula. Ele é um tensor de ordem 4. Então, existem tensores com aplicações, boas aplicações de ordem maiores. Não apenas os tensores de ordem 0, 1 ou 2. Um curso, por exemplo, de cálculo vetorial, pode ser entendido como um curso de cálculo tensorial limitado aos tensores de ordem 0 e 1, como nós estamos vendo essa nova noção aqui de tensor. Então, nesse caso aqui, esse tensor está no espaço-tempo quadridimensional. E como ele é de ordem 4, ele tem um total de 4 elevado a 4 componentes. Quando a gente fez na aula passada a dedução de uma identidade vetorial para a ilustração, como eu vou usar a notação inicial, a gente trabalhou com 3 componentes. E já foi aquele espaço todo. Agora, imagina trabalhar com 256 componentes. Então, é inviável mexer com isso daqui usando a notação tradicional de expansão de componentes. Uma das alternativas é a notação inicial. Tem mais. Com notação inicial, a gente representa esse tensor dessa forma, né? E consegue trabalhar melhor com ele. Então, o que a gente faz, no fundo, é pegar uma componente do tensor, em vez de pegar 256, ou no caso do vetor, em vez de pegar as 3, e trabalha com ela. E na hora que terminar de operar com ela, as mesmas operações que nós fizemos com ela, nós faríamos naturalmente com as outras componentes. Então a gente pega simplesmente o resultado de uma componente e isso aplica em todo o tensor. O que tem componente são os tensores, né? Então, operar com componente é operar com tensores. Por isso que notação tensorial e notação inicial acabam sendo a mesma coisa, que a gente usa índices para representar essas componentes. Agora, falando aqui na parte de covariância e contravariância. Ainda lembrando da demonstração que a gente fez na aula passada, todos os índices que apareceram nas identidades vetoriais,
estavam sempre subscritos. E aqui nesse exemplo, a gente já pode ver que tem índices sobrescritos também, além dos subscritos, né? E isso não é por acaso. Existe um motivo para esse índice estar aqui e esses outros embaixo. Acontece que isso daí dá a informação de como uma componente se transforma em relação aos vetores de base, né? A gente vai chamar de componente covariante. Se eles se transformarem, se essas componentes se transformarem em uma mudança de referencial ou de sistema de coordenadas, da mesma forma que os vetores de base. E a gente vai chamar de componente. Isso daqui a gente indica pela colocação inferior do índice, né? Então, uma componente covariante, nós vamos escrever a índice I subscrito. A componente contravariante, contravariante se transforma de forma inversa em relação aos vetores de base. E a gente representa isso aqui pela colocação superior dos índices. Então, quando nós olhamos esse tipo de notação, isso aqui já traz algumas informações para a gente. Por exemplo, a gente sabe que aqui tem componentes que se transformam da mesma forma que os vetores de base e tem componentes que vão se transformar da forma inversa. Nessa situação, a gente tem que conhecer o espaço em que nós vamos trabalhar. Eu vou fazer uma observação agora, nessa parte aqui. Uma observação que tem tudo a ver com a nossa aplicação nesse curso de notação inicial, né? A observação é a seguinte: se a gente tem um produto vetorial, um espaço vetorial com produto interno e essa base, a gente pega um elemento desse espaço vetorial e escreve dessa forma de somatórias. Aqui, como o índice está em cima, como a gente falou, vai ser a componente contravariante e esse escalar aqui, que é obtido dessa forma, com esse produto interno, são as componentes covariantes. Agora, isso aqui é geral. Agora a gente vai fazer uma particularização que vai servir bem para o nosso caso. Se nós formamos agora uma base ortonormal desse espaço vetorial, as componentes covariantes e contravariantes vão coincidir. Pois a gente tem as componentes covariantes dessa forma. Esse V a gente escreve desse jeito, mas como nós já estamos usando o índice aqui fora e vamos inserir um novo termo que tem índice, a gente escolhe um índice diferente. E agora a gente tem a situação de que a ortonormalidade da base vai fazer com que esses versores aqui deem 0 ou 1. Se nós escolhermos esse somatório, muitas parcelas vão zerar, as que eles forem diferentes, e as que os índices forem iguais, vai dar 1. Então isso aqui não aparece mais. Só que isso aqui só dá diferente de 0 se I for igual a J. Então, isso tudo aqui a gente escreve como VI. Trocou o índice porque você quer não nulo para I igual a J. Então eu escrevi J igual a I aqui. E o que a gente tem? Que a componente covariante é igual à componente contravariante, desde que a base seja ortonormal. Quando a gente vem para cá e olha isso, aqui tem diferença entre componente covariante e contravariante. Isso acontece porque o espaço é diferente. Aqui a gente vai trabalhar no M3, nesse curso, né?
para deduzir identidades vetoriais. Então, com base ortonormal e a escolha vai ser livre dos índices aqui, porque como não faz diferença, eu vou escolher de forma arbitrária que todos os índices que eu vou usar no curso vai estar subscrito. Aqui, nesse caso, essa situação aqui que não acontece muito bem, a parte do produto interno. Que aqui no espaço de Minkowski, o produto interno não atende a todas as condições que um produto interno deve atender. Né? Então a gente diz que aqui tem um pseudo produto interno que um vetor desse espaço, usando o produto interno dele com ele mesmo, não necessariamente vai dar maior do que zero. E isso é uma condição necessária para que a gente considere uma operação como produto interno e tenha todas essas decorrências aqui. Né? Então, pelo fato de que isso é uma coisa mais diferenciada, mesmo existindo alguma coisa que a gente reconhece como produto interno, nós não vamos poder usar essa observação aqui para dizer que essas componentes são as mesmas. Por isso que existem, se olhar em outros materiais por aí, índices, posicionamento de índice diferente, né? Índice cima, índice baixo. Aqui eu falei que eu vou escolher de forma arbitrária escrever os índices embaixo. Mas alguém que trabalha aqui nesse espaço não pode fazer isso. Se essa pessoa precisa deduzir uma identidade vetorial rápida, se é um trabalho pequeno, ela pode manter o costume de usar índices em cima e embaixo e deduzir, por exemplo, a mesma identidade vetorial que eu já deduzi, usando índices em cima e embaixo, dependendo do lugar desse índice. Né? E agora a gente sabe a explicação porque uma pessoa poderia provar uma identidade vetorial usando um posicionamento de índice diferente e por costume, né? É o que eu estou falando nessa parte toda de considerações iniciais, é mostrar que tem coisas diferentes, a gente tem que entender por que existem essas coisas diferentes e entender a equivalência entre elas. Para essa situação aqui agora de índice livre e índice mudo, são outras conversões, né, que são feitas. Bom, o que eu falei aqui, ó, que os tensores ficam completamente determinados por número mais n orientações espaciais e que esse n dá ordem. Eu disse que isso aqui é um tensor de ordem 4, mas aqui não tem 4 versores. Por exemplo, quando a gente for deduzir essa identidade vetorial, o rotacional do rotacional do A, a primeira linha ficou assim. A gente sabe que o rotacional de um vetor é um vetor, e o rotacional desse vetor aqui também vai ser um vetor. Então, um vetor é um tensor de ordem 1, tem que sobrar uma orientação espacial aqui. Tá? Aqui é uma orientação espacial. Então, dessa forma, a gente vê que a ordem, que esse vetor aqui vai resultar em um tensor de ordem 1, como tem que ser. Aqui não tem nenhum vetor para eu contar ele 4 vezes e mostrar que é um tensor de ordem 4. Isso tem um motivo, porque quando a gente faz o uso do versor, em toda parcela que aparecer, a gente vai ter que colocar o versor. Se aqui fosse um tensor de ordem 4, a gente teria 4 versores. Aí, se a gente fosse abrir em 2 parcelas, ia escrever uma parcela mais 4 versores e outra parcela mais 4 versores. Então, quando a gente está trabalhando com uma ordem alta, vai aparecendo muitos versores e aí vai ficando muito carregada a notação de usar todos esses versores. Imagina, 4 aqui, mais 4 versores aqui, mais 4 aqui, mais 4 aqui. Então, uma convenção que se faz é retirar a notação de versor e para isso não ficar desequilibrado é feito 2 observações, né? Uma antes e uma depois do uso da notação inicial. Por exemplo, eu vou demonstrar essa identidade aqui usando essa convenção de retirar o versor. Então a gente começa assim, primeiro faz uma observação, né? A gente faz uma observação que nós vamos primeiro analisar uma componente K, e isso é representado colocando um parêntese no que a gente vai analisar e de forma subscrita o índice que a gente vai analisar, né? Então, o índice K. Então, desse lado aqui, se eu estou analisando uma componente, que é a componente K, então uma componente não é um vetor, é um escalar.
Então aqui não pode ter índice por causa disso, não pode ter versor por causa disso. O índice já está fixado. Então aqui não tem versor, aí a gente entende isso daqui como uma componente desse vetor aqui. Nesse primeiro momento, em que eu vou deduzir só a identidade vetorial, usando essa convenção, não vai parecer tão útil assim quanto esse, né? Mas vamos continuar aqui. Depois nós chegamos aqui, sobra só o índice que a gente fixou, então a gente entende que agora que a gente faz outra consideração, né? Portanto, o rotacional desse rotacional é igual a isso aqui. Esse K, ele não é necessariamente a componente Z desse vetor. Esse K é um índice que vai variar de 1 até 3, porque a gente vai estar trabalhando no R3. Então, com a componente 1, nós vamos fazer essas operações e chegar nesse resultado aqui. Com a componente 2, nós fizemos K igual a 2, nós vamos fazer as mesmas operações, porque em nenhum momento aqui o K foi decisivo para tomar uma decisão ou outra. Então, se fizer o K igual a 3, vai chegar nesse mesmo resultado, só que aqui com 3. Então, esse daqui vai ser a componente 1, 2 e 3 do gradiente desses divergentes, que vai ser a componente 1, 2 e 3 do Laplaciano de A. Por causa disso, a gente conclui que essa identidade é válida. Agora sim, a gente trocou a escrita de um versor em cada linha para ter que fazer duas considerações aqui, uma antes e outra depois. Nesse caso, não vale a pena. Agora, aqui, como eu falei, vale a pena fazer uma consideração antes, que a gente vai pegar só as componentes, trabalhar de forma mais limpa e, no final, voltar com isso daqui saindo da notação inicial. Quando a gente decide, por essa necessidade, eliminar o versor, some também o índice que o versor estava carregando. Então, essa parte de aqui, quando a gente deduziu na aula passada, sem essa conversão, ela ficou assim. O que a gente pode ver aqui, o K aparece duas vezes, o I aparece duas vezes, o J aparece duas vezes, o L duas vezes e o M duas vezes. Então, se todos aparecem duas vezes, não tem nenhuma preocupação em classificar esses índices de forma diferente, porque não tem nada de especial em relação aos outros. Quando a gente decide usar essa convenção para tirar o versor, não é preciso entender as operações que eu fiz aqui nesse momento, a gente vai entender depois. Quando a gente tira o versor, agora os índices aparecem de forma diferente. Por exemplo, o K aparece só uma vez, o I2, o J2, o L2 e o M2. Então, a gente precisa fazer uma classificação diferente para esses índices. Essa classificação que é feita em termos de índice livre e índice mudo. Bom, a gente vai classificar quanto ao número de vezes que vai aparecer aqui, né? Então, o índice K aqui está aparecendo só uma vez. Então, a gente chama ele de índice livre. E, por exemplo, aqui o índice J aparece duas vezes. A gente chama ele de índice mudo. Ou repetido, né? Uma coisa importante de mostrar aqui é que o índice livre deve ser o mesmo em todas as passagens aqui e em uma linha específica, se tiver mais de uma parcela, deve ser o mesmo nessas parcelas. Por exemplo, aqui é o K. Então, aqui é o K que vai estar livre, aqui é o K que vai estar livre, e da mesma forma até o final. Nesse caso aqui, tem duas parcelas. Aqui tem índice mudo, né, que é o I repetido duas vezes, mas nessa parcela, o índice livre é o K. Aqui eu não posso falar que aqui tem 2K, porque estão em parcelas diferentes, e isso vale para uma parcela individualmente. Aqui o índice livre é o K, aqui o índice livre é o K. Isso daqui gerou na componente K disso. Isso aqui gerou na componente K disso. Se aqui fosse outro índice, eu não poderia concluir que eu fixando K igual a 1, o outro índice também valesse 1, se é um índice diferente. Então, eu devo manter essa coerência de um mesmo índice livre em todas as parcelas
E o índice mútuo repetido pode ser usado para trocar, né? Por exemplo, se nós expandirmos esse somatório aqui em I, de 1 até 3, aí BI, ele vai dar esse resultado. Se eu trocar o índice repetido por P, quando P valer 1, vai dar 1V1, quando P valer 2, vai dar 2V2, quando P valer 3, vai dar A3V3. Então, o índice que aparecer aqui, ele não é importante. Eu posso sempre trocar. Eu posso chegar aqui, pegar o L e o L, que está repetido, e trocar os dois por P e P. Claro que isso vai causar mudança daqui para baixo. Onde for L, eu deveria colocar P agora. Onde for L, eu deveria colocar P. Então, aqui eu deveria colocar P. Só que o resultado vai ser o mesmo, porque eu não alterei o K. Então, se eu alterar o índice repetido, desde que eu não coloque um índice que já existe aqui, eu não posso trocar o L por J. Apagar o L aqui e colocar JJ, porque já tem dois J. Não posso inserir um novo índice se ele já estiver repetido aqui. Nem posso colocar índice K também. Agora, sem inversores, né? Como é que a gente dá a ordem desse tensor aqui? Vai ser contando a quantidade de índices livres. Então, a gente vê que o K está livre, só tem um índice livre. Então, a ordem é 1 do tensor, né? Que é o vetor. Esse caso aqui eu disse que é um tensor de ordem 4. Aqui nessa primeira parte tem 4 índices livres, porque nenhum desses se repete. Então, se eu pegar essa parte aqui tem 6 índices, mas lambda e lambda são repetidos. Então, quantos índices ele tem? 1, 2, 3, 4. Certo? Então, a quantidade de índices livres vai dar a ordem de tensor quando nós não tivermos versores para contar. Né? Quando isso daqui é numa ordem mais alta, está justificado o porquê fazer essa conversão. Aqui não vale muito a pena a identidade vetorial, mas se alguém que está acostumado a trabalhar aqui vier fazer alguma coisa em identidade vetorial, a pessoa pode manter o costume e não escrever o versor. Na hora que ela não escreve o versor, a gente pode pegar esse material e entender o porquê que não tem o versor. Não tem necessidade, mas é costume. Então, toda essa parte aqui vai mostrando que existem coisas diferentes para se fazer na anotação inicial. E é importante saber transitar de um trabalho para o outro. Passando aqui a parte de índice livre e índice mudo, a gente vai finalizar com algumas observações aqui. Bom, como observação, vou deixar aqui claro, né, que isso daqui não é um curso de cálculo tensorial. O curso de cálculo tensorial vai muito além disso, muito mais abrangente. Aqui nós estamos trabalhando com tensores de ordem 0 e ordem 1, e pontualmente a gente vai trabalhar com tensor de ordem 2. Porque como agora a gente fez essa generalização, está mais fácil entender o que é um tensor, a gente vai trabalhar com um gradiente de um vetor, que é um tensor de ordem 2, por isso que ele não é visto em um curso de cálculo vetorial. Mas ele vai ser usado porque quando nós estivermos trabalhando com índices, com notação inicial, ele pode ser útil para a pessoa lembrar de como é que é a forma dele e ver que ele é uma saída para terminar a notação inicial. Ele também vai dar mais relações para a gente, já que a gente vai deduzir relações de identidades vetoriais. Né? Outro tensor de ordem 2 que a gente vai considerar aqui é a derivada segunda do teorema de Clausius-Schwarz. Que elas, inclusive, são simétricas, eu falei disso, porque elas podem perguntar, mas vai ser casos pontuais. Isso daqui é focado em tensor de ordem 0 e ordem 1. Quando a gente fala aqui de notação tensorial, esse assunto não está esgotado. A gente pode pensar na definição formal que nós já fizemos. É uma coisa bem difícil, é dada em termos de álgebra multilinear, e não é acessível agora. E foge do assunto, né, que a gente quer tratar. Para falar de covariância e contravariância, tem outras operações, tipo levantamento e abaixamento de índice, tem umas coisas a fazer, estudar melhor mudança de base. Então, também não está esgotado o assunto, de nenhuma dessas partes aqui. Isso aqui foi para mostrar que existem coisas diferentes para se fazer por aí. Se nós estudarmos esse curso aqui de notação inicial e na internet pegar um outro material, nós vamos entender o que está lá, mesmo que não esteja da forma que a gente faça aqui. E nós vamos entender o motivo de cada convenção.
Então a gente finaliza por aqui a parte da introdução.